Esther capítulo 4, deixa sua Bíblia aberta, hoje não tem slides, então se você gosta de anotar, se você gosta de pegar anotações, fica atento aí às palavras. A rainha aos pés do rei, nós vamos falar sobre isso hoje no capítulo 4. Semana passada a gente viu aí como que Amã fez com que o rei emitisse um decreto determinando a extinção do povo de Israel. Está todo mundo nesse contexto? Estamos juntos? Todo mundo? Ok. O que vai acontecer então a partir de agora? Naquele tempo havia cerca de 15 milhões de judeus espalhados pelo Império da Pérsia, lembrando que Jerusalém está dentro do Império da Pérsia, tá? Lembra disso, Jerusalém não está à parte, Jerusalém está dentro, então o Império ele pega todas essas regiões e cidades, ou seja, os judeus que estavam também em Jerusalém seriam exterminados, ou seja, haveria a extinção dos judeus, não tinha para onde correr. Eles iriam morrer de forma maciça, né? A extinção dos judeus aconteceria nesse decreto do capítulo 3 que a gente viu na semana passada. Portanto, no capítulo 4 a gente vai ver qual foi a reação dos judeus, de Mordecai e também da rainha Esther. Então vamos lá, versículos de 1 a 3. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Quando esse decreto começou a sair por todos os povos, por todas as províncias do Império da Pérsia, foi chegando a todos os judeus. Mordecai, que é um grande líder aqui desse momento, ele não hesita em mostrar toda a sua tristeza e indignação diante daquele decreto do rei. Então o que ele faz? Ele se veste de pano de saco, ele joga cinzas em cima dele, e ele sai pelas ruas da Pérsia, de Suzã, clamando em alta voz toda a sua indignação diante daquela situação. O fato de vestir-se de pano de saco e jogar cinzas em si mesmo, demonstra, é uma atitude de tristeza, é uma atitude de desespero, uma atitude realmente de se entregar. Então ele estava desesperado, em tristeza, de luto, era uma maneira de expressar através do pano de saco e das cinzas. Então, o que ele fez? Ele começou a andar pelas ruas fazendo isso, clamando pelo seu desespero. E ele chega até as portas do palácio. Quando você entende aqui as portas do rei, imagine aqui o palácio com todos os seus muros ao redor dele, e ele chega no máximo até o portão do palácio. Ninguém vestido de pano de saco podia passar pelos portões e adentrar no território do palácio real. Ninguém poderia entrar lá. Então ele fica até o portão aqui, rodeando o portão. Por que Mordecai ou Mardoqueu fica rodeando principalmente em frente aos portões? Para que de alguma forma esta notícia chegasse a Esther. Por quê? Porque todos ao redor ali já sabiam do relacionamento de Mordecai, não de serem família e tudo, mas de alguma razão que ele sempre se preocupou com Esther, estava sempre por ali. Então os eunucos e as outras mulheres envolvidas ali sabiam desse relacionamento. Quando Mordecai ele fica ali então diante dessa situação, a intenção dele é chamar a atenção de Esther. Está comigo? Estamos juntos? Então é assim que ele faz. Agora, interessante quando a gente pensa nesse aspecto também, porque a gente consegue fazer uma relação rápida aqui sobre o que o rei da Pérsia faz e sobre o que o nosso rei faz, o rei Jesus. Por quê? Porque ninguém com um pano de saco, ou seja, em tristeza, em luto e desespero, podia entrar na presença do rei, sequer entrar no quintal do rei. Não podia. O contrário acontece quando o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus se aproxima de nós e, diferente do rei da Pérsia, ele faz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, angustiados, que eu vos aliviarei. Percebe a diferença? A diferença é que o nosso rei, ele está pronto a nos receber da maneira que a gente estiver.
Diferente do rei da Pérsia, daquele contexto em que o rei só recebia pessoas de bem, que estavam bem, não aquelas que estavam aborrecidas, tristes ou enlutadas. Diferente aqui esse aspecto, que é legal a gente aplicar quando a gente pensa no Rei dos Reis, o nosso Senhor. Olhando mais para frente, vamos entender então, será que Esther vai perceber isso? Então vamos lá, versículos de 4 a 9. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther mandou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e pusesse-a a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Bom, o plano de Mordecai deu certo. Esther ficou sabendo. Então as servas dela e os eunucos que trabalhavam com ela viram Mordecai naquela situação e logo foram contar para Esther o que estava acontecendo. Esther, Mordecai está lá na porta, cheio de pano de saco, está acontecendo alguma coisa. Ela junta roupas novas e manda até o Mordecai para que ele troque de roupas, ou seja, tentando dar uma solução para aquele momento para ele. Só que ele se recusa a usar aquelas roupas. E ele volta então com essas roupas e fala, Esther, ele não quis usar as roupas. Nesse momento, o que ela faz? Então você, eunuco, o Hataque lá, um que era específico para servir a Esther, falou com ele, você então vai procurar Mordecai, e vai ter com ele para saber o que está acontecendo. Traga-me as notícias exatas do que está acontecendo. Ele vai até a praça, que fica em frente aos portões do palácio, se encontra com Mordecai e passa a conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Ele vai contar tudo para o eunuco, sobre o decreto que o Amã tinha feito, o rei e tudo mais, da aniquilação dos judeus e tal. Inclusive, vai pegar uma cópia desse decreto, vai dar nas mãos do eunuco e vai falar com que ele leve esse decreto para Esther, para que ela pudesse ler. E a intenção de Mordecai, qual que é? Ele deixa muito claro. Leve a ela e, fazendo todas essas informações a ela, peça para que ela vá à presença do rei, clame por misericórdia e suplique pelo seu próprio povo. Opa, aqui agora ele revelou ao eunuco a nacionalidade de Esther. Mordecai já havia feito isso no capítulo 3. Agora ele revela também a nacionalidade de Esther. De duas, uma. Ou o eunuco era também judeu, porque era normal. Neemias, por exemplo, era um eunuco do rei e era judeu. Ok? Então os judeus eles serviam lá no palácio. Ou o eunuco era um judeu, ou então ele foi surpreendido com aquela notícia. Porque ele poderia não saber que Esther era judia até então. Ele recebe aquela notícia e leva todas essas informações até Esther. Está comigo até aqui? Estamos juntos? Qual será que foi a reação de Esther? Vem comigo, 10 a 14. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Então a resposta dela foi: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que ela viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essa foi a resposta dela. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther da seguinte maneira. Mandou um recado para ela.
Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Gente, aqui tem muita coisa para a gente falar. Então vamos lá. Primeiro, há duas maneiras de se interpretar a resposta de Esther. A primeira é interpretar como uma desculpa. Ok? Talvez ao ler, a primeira interpretação sua foi, ela está dando uma desculpa. A desculpa de não ir até o rei. Então a desculpa dela é, eu não posso ir, me desculpa, mas eu não vou poder atender porque o rei não me chama. Qual que era a situação aqui? Aliás, antes de eu falar da situação, a segunda maneira de se explicar era a explicação. Ou então, ou ela está dando uma desculpa, ou ela está explicando uma situação na intenção de receber um conselho. Pegou a ideia? Então, duas maneiras de interpretar. Primeira maneira, desculpa. Segunda maneira, explicando a situação para que, através disso, Mordecai lhe desse um conselho. Está comigo? O que acontece, gente? Naquele tempo, ninguém, absolutamente ninguém, poderia entrar na presença real sem que fosse convidado pelo rei. Nem mesmo a rainha. Então, qualquer pessoa só podia se achegar, ou seja, na sala lá do rei, na sala do trono do rei, se fosse convidado pelo rei. Se entrasse na presença do rei sem ser convidado, o soldado já pegava a espada e cortava a cabeça fora, na hora. A não ser que o rei pegasse o seu cetro de ouro e levantasse em direção a essa pessoa. Nesse sinal seria, eu estou tendo misericórdia dessa pessoa, pode deixar ela vir até aqui, porque eu quero que ela se aproxime. Pegou a ideia? Essa era a situação. E Esther está falando o seguinte, tem 30 dias que o rei não me chama para a sua presença. Ou seja, eu não tenho chance de ir para a presença do rei, porque ele tem 30 dias que ele não me chama. Ele não vai me chamar nos próximos. Ele meio que está me dando um gelo, vamos dizer assim, né? Era normal naquele tempo, o rei, ele tinha outras concubinas, e ele chamava a rainha quando ele quisesse. Então, ele não chamava a rainha Esther durante 30 dias. Mordecai, possivelmente, entendeu aquela situação como uma desculpa, e não como uma explicação. Porque a resposta de Mordecai é muito dura e objetiva. Então, Mordecai ele vai responder, e a resposta dele é muito direta. Talvez, como é que a gente pode tentar explicar isso aqui? Esther está aqui, Mordecai está aqui. Quem faz essa comunicação é um eunuco. Você já recebeu mensagem de WhatsApp por texto e interpretou de uma forma diferente que a pessoa mandou? Cara, isso acontece direto, né? Em grupo, então, nem se fala, né? A pessoa manda um texto lá e está por causa de uma vírgula, ou falta de um acento, ou qualquer coisa, ou um ponto de exclamação ou interrogação, muda completamente a forma da frase. E aí você interpreta, nossa, que grossa essa mensagem, né? Já viu? E a outra pessoa está lá na boa, mandando assim, tranquilo. Só que você interpretou como grosseira a mensagem. Quantas vezes já aconteceu de a gente mal interpretar uma mensagem quando há alguém que faz esse intermédio? É um intermediário. Então Esther está aqui, Mordecai está aqui, e a mensagem é entregada pelo WhatsApp chamado eunuco. Tá ligado? Então aqui o eunuco WhatsApp, ele leva a mensagem para Mordecai e volta com a mensagem de Mordecai. Então essa mensagem por escrito, porque o eunuco ele vai falar do jeito dele, não necessariamente do jeito que a outra pessoa falou. Então pode ter que ter acontecido um pouco de rusgas aqui por conta dessa má comunicação. A verdade é que Mordecai, ele traz uma resposta, e essa resposta tem 3 colocações aqui que não podem passar em branco. Vem comigo. A primeira colocação da resposta de Mordecai é que o fato dela estar no palácio não a isentaria da morte. É mais ou menos dizer o seguinte: não é porque você está numa posição favorecida que você deixou de ser judia. Não é onde você está, mas é quem você é. Essa é a palavra. Mordecai está dizendo o seguinte, olha, o decreto diz todos os judeus. E Amã vai fazer de tudo para que todos os judeus sejam mortos.
E quando ele descobrir que no palácio também tem judeus, porque tem, ele vai até as últimas consequências. E digo mais, com certeza havia ainda no palácio pessoas que gostavam da rainha anterior. E descobrindo que a rainha Esther era judia, com certeza iriam se levantar e iriam falar, ó, ela também é judia. Ou seja, ela com certeza sofreria também naquele decreto. Então, o primeiro fato não é sobre o lugar ou sobre a sua posição, mas é sobre quem você é. Está comigo? Muita gente muda o jeito de ser através da posição que está. Já viu aquela frase? Dá poder para a pessoa que você vai descobrir quem que é. Já viu? Muita gente muda quando está numa posição diferente. A questão não é onde você está, mas é quem você é. Segunda colocação da frase do Mordecai é a seguinte: a sua omissão não evitará o livramento dos judeus. Cara, isso aqui eu achei fantástico. Por que fantástico? Porque ainda que o nome de Deus não seja mencionado em todo o livro de Esther, é notório ver o quanto Deus está agindo no livro e nessa história. Mordecai está dizendo o seguinte, ó, se você não fizer nada, tá tudo bem. Vou te falar uma coisa, Deus nos livrará da morte, porque Ele é soberano e Ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e uma promessa da qual Ele não vai quebrar, porque o nosso Deus não quebra promessas. Ainda que tenha um decreto que todo judeu será exterminado, o Senhor nos livrará de outra forma. De outra forma. O que ele está dizendo é o seguinte, não se trata se você vai agir ou não, Esther. Deus vai nos livrar. A pergunta é, você quer participar disso ou não? Essa é a situação. A situação que Mordecai está dizendo aqui é o seguinte, Deus é soberano. Ele vai nos livrar. Não se trata se você vai fazer ou não, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele vai realizar a sua obra, querendo você ou não, participando você ou não, Ele vai fazer. A pergunta é, você quer participar disso? Isso é pra gente, tá? Isso é pra gente. Querendo você ou não, Deus vai fazer a sua obra. Ele vai cumprir o seu propósito. A pergunta é se você quer fazer parte disso ou não. Querendo você participar ou não, Ele vai realizar. Está comigo nessa segunda colocação? E a terceira colocação. Ser rainha não era acidental. Deus a colocou ali. É isso que Ele está dizendo. Olha o versículo 14. Se você ficar calado agora, de outro lado virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a sua casa perecerão. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levado à condição de rainha? Mordecai está dizendo o seguinte, você acha que você está aí por quê, filha? Olha para todo o contexto e você acha que Deus te colocou aí à toa? Como disse Einstein, Deus não joga dados. Não existe por acaso. Não existe coincidência. Um pastor amigo dizia que existe Jesuscidência. Mas não existe coincidência no reino de Deus, não existe acaso. Deus é soberano, está controlando a história, Ele coloca onde quer, no tempo que Ele quer. Pense um pouco, querido. Se nós começarmos a viver e a entender a vida dessa maneira, viveremos com o propósito de glorificar o Senhor em tudo que fazemos. Você não está à toa nesse trabalho que Deus te colocou. Não é à toa que você tem esse trabalho. Não é à toa que você tem essa casa no lugar onde ela está. Não é à toa que você nasceu nessa família e a família que te cerca. Não é à toa que você está nesta igreja, nesse tempo, nesse momento, com este objetivo. Deus tem um propósito para a sua vida. Se você ainda não entendeu, busque nele, na sua palavra, para entender qual é o seu propósito, dentro do propósito final de Deus para todos nós, que é a glória dele. Todos nós existimos para glorificar o Senhor. A pergunta é, qual é o meu propósito secundário dentro desse propósito final, que é a glória de Deus? Essa é a pergunta. Se você e eu nos recusarmos a obedecer a Deus, Ele pode nos colocar de lado
e usar outra pessoa para o trabalho. Ou então, ele pode nos disciplinar até o momento que a gente vai se sujeitar à sua vontade. Você escolhe. Posso rapidamente lembrar de 2 exemplos. Marcos, quando ele decide deixar Paulo naquela viagem missionária, ele fala, não dá para mim, eu vou deixar, sai, vou embora. Marcos deixa Paulo sozinho, Deus levanta Timóteo no lugar de Marcos, e vai colocar Timóteo ao lado de Paulo, e Paulo e Timóteo vão fazer um grande trabalho, através daquilo que Deus deu. Deus substituiu aquele que deixou o trabalho de lado. Mas consigo me lembrar também de Jonas, que fugindo da sua missão, Deus foi lá e mandou uma tempestade, balançou o barco e falou assim, ó, ou vocês me jogam na água, ou essa tempestade não vai passar. Jogaram ele na água e um grande peixe o levou e o vomitou lá na praia que ele tinha que pregar. A disciplina veio. A questão, queridos, é essa. Ou a gente se submete e faz, ou Deus vai tirar a gente, vai colocar outro lugar e vai fazer. Ou ele vai nos disciplinar até a gente se submeter à sua vontade. É simples assim. Permita-me compartilhar com você uma parte de um livro que eu estava lendo, e ele fala de uma história do grande teólogo A.W. Tozer. E Tozer, ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele diz o seguinte, Tozer comparou os propósitos soberanos de Deus a um transatlântico que parte de Nova York rumo à Inglaterra. As pessoas a bordo desse navio têm a liberdade de fazer o que quiser, mas não têm a liberdade de mudar o curso do navio. Pegou a ideia? Ao percorrer o mar da história, o poderoso transatlântico dos desígnios soberanos de Deus mantém o seu curso constante. Deus se desloca imperturbado e desimpedido em direção ao cumprimento dos propósitos eternos determinados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus ele está levando a história para a concretização de tudo aquilo que já está pré-determinado em Cristo Jesus. Desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Lembra daquela pregação logo no início da nossa trilha? Antes da criação, Deus já existia e havia plenitude em Deus na sua trindade? Lá, já estava tudo pré-determinado pelo Senhor. Continuo na leitura do livro. A soberania de Deus não é um sinal de fatalismo, nem de determinismo cego. Ou seja, então Deus já determinou tudo, está tudo fatal. Então, não é isso não, querido. Porque somente um Deus soberano é grande o suficiente para decretar a liberdade de escolha para homens e mulheres, e somente um Deus soberano pode cumprir seus propósitos, sábios e amorosos neste mundo, e até fazer com que o mal coopere para gerar o bem. Fez sentido? O fato de Deus estar conduzindo a história, você está dentro do navio, você tem liberdade para andar pelos andares e subir, descer e pular na piscina ou fazer outras coisas. Essa liberdade aqui é sua. Mas você não tem como mudar os destinos da história. Jesus vai voltar e quando ele voltar será no tempo que Deus determinou para levar a sua igreja, e essa história não vai mudar. Não vai mudar. Ele está conduzindo isso. Agora, na sua soberania, ele nos deu liberdade para que pudéssemos estar aqui e ali, dentro desse propósito maior e final da glória de Deus. Você está entendendo isso? Está comigo? Amém? Então tá bom. A pergunta não é, será que Deus está no controle do mundo? Não é essa a pergunta, porque Deus está. Mas sim, será que Deus está no controle da minha vida? Muda, né? A pergunta não é se Deus está no controle da história do mundo, Ele está. A pergunta é se Deus está no controle da minha vida. Essa é a pergunta. Estamos cooperando com Ele de modo a fazer parte da solução ou parte do problema? Para e pensa um pouquinho. As escolhas, decisões na sua liberdade de vida, no fazer, agir, escolher, trabalhar, igreja, enfim, tudo que você faz, ouve, fala, diz, fofoca, não fofoca, fala, não fala, age, não age, se rebela, se submete, não se submete, tudo isso que você está fazendo está cooperando para a solução
ou para o problema? Deus está no controle da sua vida ou não? Mordecai levou Esther a fazer essa reflexão. Está dizendo o seguinte, ó, Deus ele está no controle do transatlântico. Ele vai livrar o povo de Israel, porque o povo judeu do povo judeu viria Jesus, então ele vai livrar os judeus. A pergunta é, Esther, você quer fazer parte da solução ou parte do problema? Fez sentido? A mesma pergunta chega para nós. Deus está na condução da história, Jesus voltará e levará a sua igreja para a eternidade. Você está fazendo parte da solução ou do problema? Essa é a questão. Versículos de 15 a 17 é a resposta de Esther, caminhando já para o final. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam, nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Opa! Esther entendeu. Ela quis fazer parte da solução, não do problema. Ela não hesitou na sua missão. E talvez ao ler o tema de hoje, a rainha aos pés do rei, você que já conhece um pouco da história, talvez tenha pensado, hoje nós vamos falar do dia que a rainha entrou na presença do rei. Não. Esse rei aqui não é Assuero. Esse rei aqui é o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Porque antes de entrar na presença do rei terreno, Esther entrou na presença do rei celestial. Porque o rei celestial decide, se ele decidir, nenhum rei terreno vai impedi-lo de cumprir aquilo que ele decidiu. Amém, meus irmãos? Esse ato de humilhação foi obviamente dirigido pelo Senhor ao Senhor. Agora perceba, antes Esther não era nem conhecida como judia. Agora as suas servas gentias estão jejuando com ela ao Senhor. Mudou o quadro? Mudou. Por quê? Porque agora é uma situação de avivamento do povo. Presta atenção. Deus levou uma crise ao povo judeu, para que através dessa crise o povo judeu pudesse ter tempo de oração e jejum ao Senhor. Todo o povo judeu por 3 dias jejuou e orou, clamou e buscou o Senhor. 3 dias consecutivos. A questão, queridos, é que só tem um jeito de vivermos um avivamento em nossa vida. Nos humilhando, nos rendendo e buscando a face do Senhor com todas as nossas forças, através da oração, jejum e leitura da palavra. Não tem outro caminho para vivermos um avivamento da parte do Senhor. Não tem. Precisamos nos humilhar, nos render, buscar a face do Senhor, através da oração, jejum, leitura da palavra e entrega dos nossos talentos e dons nas suas mãos. É assim que a gente vai viver um avivamento. A pergunta é, você vai esperar a crise para se humilhar, se render e buscar o Senhor? Ou você vai começar agora, se render, se humilhar na presença do Senhor, antes da crise chegar? Os judeus precisaram esperar a crise para se render. A resposta de Esther é fantástica. Eu vou entrar na presença do rei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Lembro-me de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos nos prostrar. E se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer. Mas nós não vamos nos prostrar. Custe o que custar. Farei a vontade de Deus a qualquer custo. Querido, estamos dispostos a isso? A qualquer custo servir o Senhor e fazer a sua vontade? Mesmo que isso nos custe a nossa vaidade, mesmo que isso nos custe o nosso orgulho, mesmo que isso nos custe o nosso emprego, mas e se eu tiver que me humilhar? Você está pronto a servir o Senhor, custe o que custar? Conta essa história de um grupo de cristãos americanos, foram fazer uma viagem missionária de 10 dias, foram até um local onde há perseguição de cristãos. Entraram naquele país e chegaram a encontrar a igreja perseguida. Quando se reuniram com a igreja perseguida, os cristãos americanos se reuniram e com muita fervor olharam para eles e falaram assim: queridos irmãos,
nós estamos orando por vocês. Aí os irmãos da igreja perseguida viraram e falaram assim, não, nós é que estamos orando por vocês. Eles, não, nós estamos orando por vocês são a igreja perseguida. Eu falei, não, nós estamos orando por vocês, a igreja americana, a igreja do Ocidente. Porque será que é possível ser fiel a Deus diante de tanta permissividade, tanta promiscuidade, tanta liberdade, onde vocês têm tanta oferta para o prazer, onde tudo é normal, onde ninguém o julgará por ter cometido um pecado? Nós aqui, a gente não tem isso. Porque ser cristão aqui é vida ou morte. Então aqui não tem meio cristão. Aqui só tem cristão fiel. Porque ser cristão aqui significa que a qualquer momento vão cortar a nossa cabeça. Ou seja, o que não é cristão de verdade, ele não vem. Nós estamos orando por vocês. Porque aonde vocês estão, há muita liberdade. Queridos, já parou para pensar nisso? Está pronto a servir o Senhor, custe o que custar? Na hora vem a ideia de cortar a sua cabeça e você fala, não, se vier de cortar minha cabeça, eu entrego para ele. Mas quantas vezes nós estamos entregando por coisas tão pequenas e tão menores? Por prazeres tão menores? Será que estamos dispostos a servir o Senhor custe o que custar? E agora? Do ponto de vista humano, tudo estava contra Esther, querido. Tudo estava contra o sucesso daquela missão. Veja, a lei estava contra ela, porque ninguém podia entrar na presença do rei. O governo estava contra ela, porque um decreto estava pronto para executá-la. O seu sexo estava contra ela, porque ela era mulher, e aquele tempo era uma atitude machista, os homens não davam atenção para as mulheres. Os oficiais estavam contra ela, porque eles faziam tudo o que a Amã queria. Em certo sentido, até o jejum estava contra ela. Porque 3 dias sem comer, sem beber e sem se alimentar, ela não chegaria forte, nem bela, nem bonita na presença do rei. Tudo contra ela. Mas Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta da fé é simples. Ninguém. E o que acontece, pastor? Não perca o próximo capítulo. Veremos semana que vem. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, que história. Eu vibro muito com o livro de Esther. Além de gostar muito de história, eu me envolvo por meio que como estar no meio da história. Dê-nos a ousadia de Mordecai e a coragem de Esther. De dizer, custe o que custar, eu vou tentar. Porque eu quero fazer parte da solução, não do problema. Porque eu sei que Deus vai fazer. Se Ele está me usando, eu estou à disposição. Custe o que custar. Se custar a minha vida, se custar a minha vaidade, se custar meu orgulho, se custar a minha reputação, está entregue. Não há reputação num homem que se veste de saco e sai pelas ruas gritando e chorando como Mordecai fazia. Custou toda a reputação dele fazer aquilo. Poderia custar a vida de Esther entrar na presença do rei, mas ela disse, não importa. Eu quero fazer parte da história, como alguém que fez parte da solução e não do problema. Deus, ajuda-nos a compreender essa história à luz da nossa história, à luz do nosso tempo, para que a gente esteja pronto a viver para o Senhor, custe o que custar, mesmo num país tão livre, tão libertino, tão aberto, onde a liberdade para o pecar e para o fazer qualquer coisa sem julgamento, porque tantas pessoas e tantos podem fazer o que quiserem. E ninguém aqui vai perder a cabeça por ser cristão. Ajuda-nos a entender que é muito mais sobre quem somos do que onde estamos e a quem servimos, porque servimos ao rei e a rainha estava aos pés do rei e o rei é o Senhor, e hoje também nós estamos aos pés do rei, aos pés do Senhor. É o que te pedimos
e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe.